Boa noite, professor. Meu nome é Vinícius. Eu estudo agronomia na Faculdade Unicesumar de Ponta Grossa, Paraná. Hoje eu e o Germano a gente vai estar apresentando um trabalho da disciplina de fertilidade do solo, que é ministrada pelo professor Santos. Essa apresentação e gravação está sendo feita no dia 23/4 de 2021. O objetivo do nosso trabalho é falar sobre o potássio. Oi, tudo bem? Eu me chamo Germano. O nosso trabalho aí, ficamos com o potássio, né? Então a gente vai iniciar aí falando as características e função do potássio na planta. Então ali como primeiro item, potássio ele é um dos nutrientes mais requeridos pelas plantas. Ele é um elemento bem móvel e abundante dentro das plantas, tem várias funções. Uma das funções do potássio, ele é um importante ativador enzimático, pois ele acaba participando das atividades enzimáticas tanto diretamente quanto indiretamente. E uma dessas atividades principalmente no rubisco, que é onde a enzima se dá início ao ciclo de Calvin. O potássio, ele também é um ótimo regulador de potencial osmótico, que ele acaba auxiliando no transporte dos fotossimilados. O potássio também ele atua na parte do crescimento meristemático e ele acaba melhorando a resistência das plantas. Bom, essa tabela ela acaba mostrando a resistência que o potássio acaba causando nessas culturas aí, né? Que nem a cana-de-açúcar, o milho ali, na mancha angular, podridão branca, são onde o potássio acaba fortalecendo e deixando a planta resistente, né, a essas doenças, certo? Bom, as fontes de potássio ele é absorvido na solução do solo na forma iônica de K+, vai estar presente em alguns minerais como feldespato, biotita e muscovita, mas além dessas formas minerais, ele vai estar presente no solo na forma de cátion, que é encontrado em solos intemperizados. Também pode ser encontrado na forma orgânica, depois de processos de lavagem e mineralização. Bom, aqui vou estar falando agora sobre a dinâmica do potássio dentro do solo. O potássio mineral, ele não é disponível para as plantas. Potássio não trocável, ele vai ser encontrado fixado mais nas lâminas das argilas. O potássio trocável, ele já vai estar disponível para as plantas e vai se encontrar mais absorvido na CTC do solo. Aqui na solução do solo, o potássio vai estar disponível para as plantas, mas mais plantamente. E só vai estar no solo ou pela lenta alteração desses minerais, como o feldespato, biotita, os minerais que possuem esse potássio, ou pela alteração humana, que seria o fertilizante, a adubação em forma de potássio. Depois que ele estiver no solo, ele vai ser encontrado ou absorvido pela planta, como mostra aqui em cima, ou em forma de lixiviação, potássio lixiviado. Os sintomas de deficiência de potássio na planta, ele acaba se concentrando nas folhas mais antigas. É onde vai ocorrer uma clorose nas margens, né, da planta, podendo isso daí evoluir para uma necrose. Por isso, as cultivares que mais necessitam, as que mais requerem, né, o potássio nelas, é o feijão, a soja, café e o milho. Né? Essa aplicação nas culturas deve ser feita de modo parcelado ou onde se aplica no início do plantio
e depois, né, progressivamente. A deficiência também do potássio ali no segundo item que a gente abordou, ele pode até estar ocorrendo a queda prematura dessas folhas, né, pela falta do potássio. Alguns sintomas mais avançados, eles podem estar ocasionando a redução ou retardando o crescimento da planta na lavoura, podendo comprometer o sistema radicular. Isso daí vai depender, né, do nível de deficiência do potássio que a planta vai estar demonstrando, né? Agora, sobre causas da deficiência, vai ser causado por solos naturalmente pobres, solos arenosos, ácidos, orgânicos e com baixa CTC. A lixiviação e calagem excessiva também causa essa deficiência de potássio. Adubação pesada, alguma adubação feita com excesso de adubos nitrogenados com NH4 também vai causar deficiência, ou o chorume. Agora sobre os adubos potássicos, eu coloquei 5 exemplos, que são os exemplos mais utilizados no mercado. Cloreto de potássio KCl, ele é 58% de potássio e 45 a 48% de cloro. Atenção, nesse cloro tem que tomar muito cuidado, porque como ele é bastante, né, de 45 a 48%, tem planta que é sensível, tem sensibilidade ao excesso de cloro, como as mangas, o pepino, abacate, que mais? As flores. E desse modo a gente tem que tomar mais cuidado na hora da aplicação. O cloreto de potássio, ele é a principal fonte de potássio no mercado atual. É a forma mais barata e mais fácil de se encontrar. O sulfato de potássio, o K2SO4, ele é de 48 a 50% de K2O e 15% de enxofre. Esse sulfato ele é solúvel em água para poder fazer a utilização daquela fertirrigação. O nitrato de potássio, KNO3, ele é 44% de K2O, 12% de nitrogênio. Esse nitrato, ele é uma curiosidade, ele é absorvido pelas plantas em maior quantidade quando a planta alcança o pico da absorção, que é na hora da floração. E ele vai ser solúvel também em água, podendo fazer a fertirrigação. O salitre do Chile é 15% de nitrogênio nítrico e 9% de nitrato de potássio. Ele não tem cloro, ele não vai acidificar o solo e não vai ocorrer a volatização do nitrogênio. O sulfato de potássio e magnésio, ele é 22% de K2O, 22% de enxofre e 11% de magnésio. Também vai ser solúvel em água para fazer a fertirrigação. Não vai alterar o pH do solo, como tem vários adubos que, quando aplicado, eles alteram o pH. O sulfato de potássio e magnésio ele não altera. E dá para utilizar na agricultura orgânica. E ele não possui cloro para afetar as plantas com sensibilidade. Então esse foi o nosso trabalho. Espero que a gente tenha resumido bem, né, esse micronutriente aí, o potássio. Falando bem no geralzão, né, assim, num resumo bem breve,
de quais são os pontos mais importantes dele. E assim, espero ter sanado algumas dúvidas ou algumas curiosidades. Muito obrigado pela atenção.